Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente no Estação Sabiá, na TV 247, no nosso estúdio do Rio de Janeiro. Eu sou Regina Zappa e hoje estou muito feliz de estar aqui com o ator Chico Dias, que a gente vai ter uma conversa ótima, ele vai contar tudo que ele está fazendo e a gente vai saber um pouco mais sobre ele e a vida dele, a trajetória dele. Boa tarde, Chico. Boa- Obrigada por ter vindo. Imagino o prazer é todo meu, saiba do imenso prazer de estar aqui com você. Eu tenho acompanhado os últimos programas e estou achando muito linda Ai, que bom. seus recortes. Que bom, você sabe que é o nosso espaço de arte, cultura e liberdade. Alegria. Então a gente. E De alegria, alegria. esqueci o alegria, vou acrescentar. Mas o Chico estava me contando aqui agora que acabou de voltar de Portugal, pouquíssimo tempo, onde foi filmar um filme baseado num livro do Saramago. Conta pra gente, foi escolhido pela Pilar para fazer esse filme. Olha que coisa incrível. Não, isso é aqueles presentes que a vida nos oferece nessa altura da vida. Assim, eu vejo como uma espécie de graduação, porque me foi oferecido um heterônimo de Fernando Pessoa, escrito pelo Saramago. Ou seja, são três instâncias literárias, três camadas Maravilha. potencializadas ainda com o João Botelho, que é um cineasta de idade, Veterano, assim, né? discípulo do Manuel de Oliveira, que sabe muito sobre a literatura portuguesa e sabe muito sobre os personagens portugueses. Então, eu poder viver esse personagem, ter a honra de chegar nele através da Pilar, para mim realmente foi E um qual é o grande personagem? prêmio. É o próprio Ricardo Reis, heterônimo, né, Isso. já ser heterônimo como personagem é Já é engraçado, incrível, né? Porque claro. nós, atores, Que é uma grande ideia, né? quando vivemos vários personagens e quando queremos, ambicionamos ser ator, nós temos essa ambição da polivalência, né? Da poliexistência. E um heterônimo nada mais é do que isso que o escritor busca, né? É de ter outras personas Outras literárias. personas, E o Pessoa faz isso com maestria. Então, é lindo, foi Que lindo. Foi incrível. lindo, Que lindo. experiência bacana. E ser escolhido por ela, né? Pela Pilar, viúva do Saramago. É, você já filmou? Tem data Nós para esse? filmamos, nós começamos em março e terminamos em junho. O famoso Hotel Astoria foi feito em Coimbra e o resto das locações todas em Lisboa. Né? Era o único brasileiro, elenco português. Tem uma data para o lançamento? Deve lançar agora no final do ano. Ah, Estão já. querendo os grandes festivais do ano que vem, mas como série, são 4 episódios também como série, e o longa deve ser para os grandes festivais do ano que vem. Quando for lançado, aí você avisa, a gente fala aqui, você volta aqui O que é para mais falar. interessante disso tudo é porque também é o romance. Saramago localiza ele em 35, 36, que é o ano da morte do Pessoa. E é uma época de grandes movimentos de direita, muito semelhante ao que nós estamos vivendo agora. É. Então era Mussolini, era Franco, era Salazar, era Uhum. Hitler, esses ventos, essa questão Era da religião. essa fase. Portugal é Cristo, Cristo é Portugal, a questão do em nome de Cristo, em nome de Jesus. É impressionante como eram semelhantes. Como as coisas são São cíclicas. cíclicas. Então nós estamos Tomara que sejam. falando de história, mas também sendo muito oportunos no diagnóstico. Claro, claro, tem tudo a ver. Certamente a gente vai reconhecer o cenário, né? É um personagem muito, muito interessante. Estou muito feliz. Que bom. É. Chico, que mais você anda fazendo? Tem algum filme seu que vai estrear? Tá fazendo teatro? Tá fazendo televisão? Essa vida é maravilhosa. Eu adoro ser ator. Eu acho a melhor profissão do mundo. Nós vamos conversar sobre o que é esse ofício daqui a pouco. Essa prospecção do espírito humano me alimenta demasiado. Bom, eu fiz 2 filmes, dos quais eu tenho muito orgulho, no ano passado e retrasado. Um se chama Casa do Girassol Vermelho, que é uma fusão de contos do Murilo Rubião, feitos em Belo Horizonte, em que eu faço Romeu, o personagem protagonista principal, e dirigido pelo Éder Santos, que é um artista plástico mineiro, junto com o Thiago Vilas Boas, que é de São Paulo. E fiz também, aí esse também me orgulho muito, um filme chamado Montanha Russa, do Vinícius Reis, com quem eu já havia trabalhado em Sem Penha. E o Montanha Russa fala sobre a época das privatizações no Brasil, na época do Fernando Henrique Cardoso. E
Já ouvi falar bastante do Montanha-Russa. É uma coisa muito impressionante porque é um pouco autobiográfico em relação ao pai dele, biográfico em relação ao pai dele, e também fala da importância da significação social do trabalho, né? Como o trabalho naquela época, ainda hoje menos que fragmentou muito tudo, mas como o trabalho era uma representação social, e quando você é retirado dessa sua função de trabalho, né, dessa sua significação do trabalho perante a sociedade, como o ser humano se desestrutura, né? Então, o Montanha-Russa é um pouco o que a privatização violenta pode fazer com o chefe de família e, consequentemente, com a sociedade, né? Então, Montanha-Russa vem aí, está pronto. Vai ser lançado? Vai ser lançado não se sabe quando, estamos nessa roleta desses tempos brasileiros, né? E A Casa do Girassol Vermelho também. Tá. E alguma televisão, teatro? Não. Televisão eu tenho preferido ficar nas produções cinematográficas, artesanais, regionais, autorais. Isso me aproxima mais da minha capacidade de intérprete e tem me dado gostos e prazeres muito mais sofisticados, eu acho, quando você está com um barro na mão. Mais perto da sua alma, né? Mais perto da minha alma, falou tudo. Imagina, você foi perfeita agora, mais perto da minha alma e mais perto também do ser humano, da equipe que me cerca. A questão televisiva, industrial, é importantíssima, sem dúvida, mas eu tenho... Você já fez bastante também? Eu já fiz bastante, eu estou um pouco exigente. Mas olha só, então vamos... Não, e tem, é claro, o ano da morte de Ricardo Reis, para também finalizando, devo dublar agora nos próximos meses, e agora preparando o Noites Alienígenas, que eu filmo a partir de sábado, 10 dias em Rio Branco, e depois vou para Lisboa fazer Vermelho Monet. Filme também. É um filme também que passa em Lisboa, que é a história de um falsário que abrange o universo pictórico, que é uma coisa que me interessa muito também. Que bacana. Você é um ator super solicitado, né? Porque você é muito talentoso. Agradeço. Agora eu queria saber como é que isso começou. Conta um pouquinho da sua história. Você nasceu no México e morou em vários lugares, veio para o Brasil com 8 anos. Isso. Seu pai era diplomata do Serviço Internacional. E como é que você foi, enfim, talvez esses caminhos, né, de você morar em outros lugares, aí vem para o Brasil, isso influenciou um pouco você viu coisas e aí, como é que você começou? Pois é, isso é uma questão. Eu estava ontem na minha análise tocando um pouco o assunto, onde foi que abriu a janelinha no desejo de ser ator, ou ser representante de semelhantes, né, ou intérprete de semelhantes. Havia uma exigência muito alta intelectual do meu pai e da minha mãe, ele como estudioso da comunicação que foi, minha mãe professora, diretora de departamento de letras da PUC, e eu me lembro que naquela época havia uma questão. No Peru eu estudei em colégio de religioso, também com a história inca apresentada. Havia certos símbolos arquetípicos. Porque eles ensinavam a história incaica pela versão incaica e a versão espanhola. Faziam já naquela época. Católica. Exatamente. E eu me lembro que eu li as revistinhas incas e as revistinjas católicas. Uma época eu quis ser santo, de tanto fervor. Havia ali o interesse por essa espiritualidade. Geralmente as pessoas idealistas, que se tornam idealistas na maturidade, um dia quiseram ser santos. Ou padres, ou freiras. Havia uma coisa de generosidade, solidariedade. Havia uma elevação. Quando eu me dei por adulto ali naquela idade de definir, eu muito exigente, falei, cara, se aproximava da análise, da psicologia, como é que eu vou poder conhecer o espírito humano a contento? Como é que eu vou poder percorrer essas paisagens humanas, tanto na história quanto na geografia? Como é que eu vou poder... ser santo, vivenciar as experiências, as dores, e pronto. Isso era uma componente. Vivíamos a ditadura, vivíamos vendo gente escondida. Eu via aquelas reuniões de DCE nas universidades, eram 15 horas de reunião, questões de à parte, gente sumindo.
teorias trotskistas, Mas libelulistas. isso você já tinha Eu estava na quantos anos? faculdade de arquitetura. Aqui no Rio? No Rio. Claro que eu comecei a fazer teatro antes, mas ainda fiz arquitetura na UFRJ e eu vi essas discussões acadêmicas. Repentinamente me passa uma tribo mais colorida, que cantava, que dançava, que era, entre aspas, alienada, mas falavam alto. E eu falei, cara, isso está me parecendo inteligente. Chato que eu era, chato que eu sou. Isso está me parecendo inteligente, mais elevado, mais libertador, mais criativo, mais alegre. Esquerda, direita, posições e muitas lembranças, coisas antigas, discursos antigos. E aquilo me apontou uma questão de espaço criativo e libertário interessante. Claro, continuei fazendo a minha arquitetura. Claro, eu tinha um grupo de teatro que foi muito acolhedor, o Manhas e Manias. Era o Manhas e Manias, era muito conhecida. Manhas e Manias, na época tinha o Pedro Cardoso, tinha Andréa Beltrão, Karina Cooper, Zé Lavigne, Dora Pellegrino, uma grande Dora Pellegrino. Mas Débora Bloch entrou depois. Teve um clique aí, uma hora tem um clique, não tem ou não? Tem um clique, mas também tem a contradição. Eu nunca quis aparecer, achava a gente vaidosa, achava a gente barulhenta, tímido. Havia essa contradição. E por que ser ator? Eu que sou místico, eu que sou gente que barulhenta, que quer aparecer, que quer ser única, que tem a vaidade, que tem o ego. E aí fui protelando, fui levando, com muito pé atrás, claro. Me formei em arquitetura, ainda trabalhei com o Elinho Pellegrino, assim, estagiei com ele uma época. Mas acontece que passou um vento favorável. Depois que eu fiz O Sonho Não Acabou, do Sérgio Rezende, que falava sobre a juventude de Brasília, com Lucélia Santos, Daniel Dantas, Miguel Falabella no primeiro filme, produção da Marisa Leão e do Sérgio Rezende, todos no primeiro filme. E eu fazia um belíssimo personagem logo no primeiro filme. Esse foi seu primeiro filme? Foi meu primeiro filme. Com Sérgio. Realmente você já pegou um diretor importante. Eu havia feito Walter Lima Júnior, de uma série para alemã, Chico Rei, que eu fazia o Marinheiro 2, foi minha primeira experiência anterior a isso. Mas o primeiro personagem com uma curva dramática, com uma visão social, um encaixe do personagem, foi O Sonho Não Acabou. E aí eu tô te falando do vento que bateu, fui muito bem sucedido. Muito bem. Eu já estava indicado a prêmio em Gramado, vai ter 3, 4 convites seguidos para vários filmes. Aí eu comecei a poder sair de casa, comecei a isso que tanto me instigava, paisagens novas. Então eu estava na beira do mar, filmando na Paraíba, depois eu estava na floresta filmando. Aquilo começou a me trazer o que a arquitetura também me proporcionava, que era a fusão do universo exato, concreto, cálculo, com a questão criativa, imaginária, subjetiva, derivativa. Então eu falei, cara, o cinema também abrange, como a arquitetura eu achava que abrangeria. Você chegou a exercer arquitetura? As minhas questões, sim. Você chegou a trabalhar como arquiteto? Como estagiário, eu desenhava, fazia os projetos dos outros. E tanto que eu desenho, traço e pinto até hoje por causa da arquitetura. Mas aí quando eu vi o cinema, que é composto de várias atividades complementares, a produção, a cenografia, a atuação, a direção, o som, a questão técnica, a ótica da câmera, eu falei, aqui também pode haver um prazer possível, mas os personagens foram sucedendo bem a contento. Então, essa época então que você fez O Sonho Não Acabou era mais ou menos anos 7, 8. Então a gente ainda estava na ditadura. Tava. Acho que não, eu acho que 81. O Sonho Não Acabou, o filme em 81. Mas ainda não estava totalmente aberto, né? Eu perguntei isso porque você vivenciou assim vários períodos políticos no Brasil, né? Quer dizer, você trabalhou nesse momento nos anos 80, começo dos anos 80. Manhas e Manias, acho que foi no começo dos anos 80. Foi. E depois abertura, e depois um tempo de liberdade e um tempo libertário, e agora tá esquisito, né? Agora tá esquisitíssimo. Como é que foi passar por isso e como é que você tá vendo a
profissão? Eu acho assim, a produção cinematográfica, ela é uma coisa cara, né? Ela depende muito da questão do Estado e ela acompanha muito os ciclos econômicos que o país vive, né? Nós tivemos também a época do Collor, depois Juca, nós tivemos todos os profissionais do cinema debandando e depois na recuperação, a tal da retomada, entendeu? Então, a gente sempre montanha-russa. E sempre na luta. Corda bamba, sempre na luta. Eu me lembro, assim, que na retomada, em que as pessoas não me viam fazendo televisão, e eu estava a 1000 por hora, porque a ideia que se tinha é que um ator de valor teria que estar na televisão. E realmente deve estar na televisão, porque também, é um veículo de potência, de grande potência também. Mas naquela época, quando a dita retomada veio com força, eu estava com 4 ou 5 filmes muito fortes. Os Matadores, Baile Perfumado, Por Isso Dadá. Então, como as pessoas achavam que eu estava meio exilado, meio escondido, eu não estava. Eu estava nos sets. Tá filmando muito por diversas regiões brasileiras. Então, foi porque aí o filme demora a aparecer, né? Você fica lá filmando, daqui a um ano aparece. A televisão é imediato, né? E aí o primeiro vigor que eu senti que eu estava no caminho certo foi quando esses 3, 4 filmes enfileirados apareceram e me deram um peso, uma substância mais reconhecida, né? E para você, o que é a arte do ator? Isso é uma pergunta maravilhosa. Eu acho que é uma questão de alta responsabilidade. Eu acho que há uma prospecção muito profunda nessa questão da você avaliar espíritos humanos em diferentes instâncias históricas e geográficas e econômicas e sociais. Então, você ter uma alma ampla ou tentar ampliá-la ao ponto de suprir as demandas que o espírito humano vive e percorre em todas essas diferentes, drásticas e trágicas situações, é uma questão de muita observação. Eu acho que tem uma questão ritualística, eu acho que tem uma coisa mística, eu acho que tem uma coisa de muita responsabilidade. Eu acho, e assim quero levar ela, enquanto eu puder filmar, eu vejo que é um ofício meio xamânico, essa questão de você, que predicados são necessários para você representar seus semelhantes. Por que você pode e deve representar seus semelhantes? São necessários? Eu acho que é uma questão de capacidade de observação, muito amor envolvido na questão. Você saber ver a divindade, ou tentar ver a divindade que existe em cada homem ou cada mulher, com aquele entorno trágico que envolve. Entender o humano. Entender o humano. E depois fazer o corte necessário naquele personagem para apresentar para os seus semelhantes, para que eles saibam ler. Porque eu digo, não, porque eu represento o personagem, Na verdade, aquele personagem representa um montão de gente. Essa é a graça. É uma parte da humanidade. É a humanidade. Essa é a graça. É tornar um personagem representativo de muitos. Ou aquela dor, ou aquela curva, ou aquele gol, ou aquela glória seja visto por muitos. Então, eu vejo assim, o melhor ofício do mundo. Sou muito feliz em ter sido escolhido, ou ter escolhido. E acho de alta responsabilidade num país como o nosso, então mais ainda, o que ele tem de informações subliminares, o que ele tem de informações psicológicas, o que ele tem de informação da nossa própria formação como país, como nação, como região, né? Então... Você... já conversei com atores e que falam coisas diferentes, acho que para cada um é de um jeito. Tem ator que entra, né? Tem que entrar dentro daquele personagem, ser aquela pessoa. Outros atores já dizem que você não é aquela pessoa, mas você sabe quem ela é e você está representando aquela pessoa, mas não sendo ela. Enfim, para mim é um pouco difícil entender a diferença, mas tenho certeza que você sabe. Não, mas é confuso mesmo, e é para ser confuso. É uma doença que não é para ser curada, ela é para ser, ao contrário, piorada. A gente tem que ficar mais doente daquele personagem para poder
dar uma significância, para que as pessoas vejam a patologia ou a doença, ou por que ele virou personagem? Porque ele tem essa característica. Mas eu acho que assim, o meu enfoque, meu procedimento de aproximação do personagem, claro, ele vai e foi mudando ao longo do tempo. Eu acho que cada personagem, cada produção, cada região onde eu vou filmar, exige um tipo de aproximação singular. Eu já tive alguns... Com aquele universo. Para aquele universo, com aquele diretor, com aquele tipo de personagem, com aquele entorno, o tipo da locação. São várias camadas que você tem que sobrepor e ver como é que você tira, qual é a síntese daquilo para poder devolver, né, para o espectador. E eu acho que existem várias instâncias também. Uma coisa é representar, outra coisa é interpretar. Não é a mesma coisa. Eu tenho procurado dar mais valor ao intérprete do que à imitação. No intérprete você tem uma elevação e tem uma autoria. Você quer dar uma opinião no seu personagem. Não é só representar, ser natural. Eu acho que tem uma questão de dados simbólicos, signos interessantes, que você tem que saber pensar e sintetizar. E passar a mensagem. E passar a mensagem, por exemplo, no Velho Chico, na TV Globo, que era um personagem pequeno inicial, mas eu tinha não só luta pela terra, mas também a questão do pai, a questão da sombra masculina. São dois símbolos poderosíssimos, entendeu? A terra, a semente, a paternidade. E a paternidade, que é outra semente. Então, quando concluí aquilo, tive noção daquilo e resolvi trabalhar, eu falei, eu não estou só pedindo que falem aquelas frases, eu estou mexendo com coisas muito poderosas, forças muito poderosas. E é aí que você fala da responsabilidade. Exatamente. E da prospecção e da profundidade, entendeu? Então, assim, a gente tem que jogar conforme o que exigem, conforme a sua inteligência consegue, com o seu estudo, com a sua análise, mas eu acho que é uma profissão de alta elevação, e dependendo do suporte, mais responsabilidade ainda, né? Porque o teatro tem um Deus, o cinema tem um Deus, a televisão tem outro Deus. Então, 3 deuses que você tem que saber rezar e fazer as devidas oferendas a cada suporte. Então, não é uma ideia geral sobre o ator, ele é muito fragmentado, ele tem muitas camadas, ele tem muita superficialidade, ele tem muito mercado hoje em dia, ele tem muitos apelos fáceis hoje em dia. Então, e quanto que você acha que o mercado pode atrapalhar a carreira de um ator? Eu acho que quando você se rende ao Deus mercado, talvez você perca as oferendas a serem feitas aos outros deuses, né? É possível você se render ao Deus mercado e continuar mergulhando profundamente? Eu acho que sim, mas é para poucos. Eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz aos 60 anos, 80 filmes, eu não me sinto capaz de relaxar nessa correnteza furiosa que é o mercado, num mercado tão desprotegido como é o nosso brasileiro. Né? E se proteger, né? É verdade, tão protegido. Eu tenho filmado, fiz, por exemplo, o Rondon. Eu não falei do Rondon. Não. Eu fiz uma série do Rondon com o Bruno Barreto. Eu vi, que vai ser lançada ainda. Não foi? Não, então é outro filme do Rondon. E ali, eu só estou falando isso, inclusive para lembrar. Vai ser lançado? Vai ser lançado, são 4 episódios, naquele acontecimento que o Roosevelt veio visitar o Rondon e foram mapear o Rio da Dúvida, que é um nome lindo, né? O Rio da Dúvida. E, na verdade, o chefe do Estado, ex-chefe do Estado americano, o homem mais poderoso do mundo, estava na mão de um caboclo. Que o Rondon era um caboclo, né? Filho de índio, general também. Mas eu só estou falando isso porque eu vi, que me aproximei da importância do ator, do intérprete americano. Eu vi como o Star System americano em Hollywood funciona. E eu vi o abismo, o tamanho do abismo que nos separa. E que abismo é isso? A proteção ao ator, o respeito à palavra do ator, ao planejamento para a vida do ator. Respeito à profissão, né? Respeito à profissão e o espaço efetivo que aquela pessoa ocupa, né? O respeito que existe a um ator, não só no set, mas em toda a preparação.
Você acha que agora, nesses tempos que a gente está vivendo, em que o artista é quase maldito, é chamado de vagabundo, enfim, toda essa discussão de Lei Rouanet, o que fazia agora com a questão da Ancine, esse respeito está menor ainda, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não só, aí não precisamos nem falar do artista nem do ator, mas eu acho que do trabalhador em geral, tá se retirando todo tipo de ganho, há um retrocesso terrível nas relações de proteção e de proteção mesmo, de pagamento, de salário, de respeito. Né? Não é só também ao trabalhador, a pessoa como indivíduo, também aos grupos, aos conselhos, às instituições. Está havendo efetivamente um desmonte brutal, uma selvageria brutal. É isso que você está falando, uma selvageria mesmo. É um desrespeito total, tudo premeditado, tudo planejado, e eu acho que as pessoas não se deram conta ainda das consequências para o nosso futuro, esse nosso próximo futuro. e longínquo, mas assim, terra arrasada se não houver uma reação à altura. Eu estou achando muito delicado, muito perigoso a desproteção, a insegurança. Você falou, quando você estava falando do ofício de ator, falou da responsabilidade e da responsabilidade perante o público em relação a você estar construindo ali a cultura daquele país, quer dizer, ajudando a tecer aquele universo cultural daquela nação. Se você é brasileiro, Claro. Você está fazendo um filme brasileiro, certamente é naquele universo que você transita, né? Então, queria te perguntar qual a importância mesmo da arte e da cultura na formação de uma nação e o que acontece, o que você acha que pode acontecer com a gente como país soberano, como nação, se essa cultura é atacada, vilipendiada, o que pode acontecer? Eu acho que eu vejo muito a questão dos famélicos, a fome, a questão das pessoas subnutridas espiritualmente, né? São pessoas que zumbis. Para usar uma imagem que está aí na moda, é a questão do desamparo, do não reconhecimento, ou senão da falta de amor próprio. Eu acho que eu faço uma comparação da cultura com a questão agrícola mesmo. Você prepara um terreno, você planta, você semeia, você cuida, você floresce, depois se alimenta, e você vê as pessoas nutridas. A partir do momento que você esteriliza a semente, você não cuida do campo e você não tem mais o alimento, você tem pessoas famélicas, pessoas que não vão ficar em pé. Isso é uma analogia que eu faço para a questão cultural também. As pessoas não vão mais saber falar, as pessoas não vão mais poder conversar, as pessoas vão chegar a um estado primário, não vão saber se relacionar. Muito próximo da violência. Isso, e da brutalidade. Ou seja, nós já estamos num estádio de violência e brutalidade. Né? No Rio de Janeiro isso é muito visível em cada esquina. Nós que éramos da Bossa Nova, da rima, da suavidade, né? Do jeitinho, da delicadeza. É muito clara a brutalidade e a violência de cada esquina hoje em dia, pelo grito, pelas 4 rodas do carro estacionadas em cima. São pequenos gestos que você só com cultura, só com alto amor, com auto reconhecimento, com autoestima alta. Né, Chico? Com exemplo, a gente. Ideia do coletivo, a ideia do público, a ideia pública, do espaço público. Isso é um sintoma cultural que eu vejo muito falho no Brasil, né? Não saber o que é público, o que é de todos, o silêncio necessário, o tom da conversa. Mas a cultura é muito mais do que isso. A cultura é a fibra muscular que mantém uma sociedade com dignidade para se olhar no espelho, entendeu? Que diz pra gente quem a gente é. Exatamente. Eu tenho que me olhar no espelho e falar, cara, que gente bacana que a gente é. Mas... Você tem a sensação, isso é uma observação só aqui, que não tem nada a ver com o seu trabalho, mas você tem a sensação que você admirava esse país, essa cultura, essa nação, e de repente
as coisas que aconteceram de 3 anos para cá mostraram para mim, me deram a ideia de que, será que eu estava morando no país errado? Será que o meu país não é esse que eu imaginava? Esse todo que você diz antes, o país da criatividade, da solidariedade. Sempre se falou que o povo brasileiro era muito receptivo e tal. E, de repente, você vê umas pessoas, né, uma parte dessa população egoísta, sem solidariedade, sem generosidade. E eu fico me perguntando, mudamos nós? Ou mudou o país? Ou nada mudou e sempre foi assim? Não, eu acho que existe, a grande parte da população brasileira é de uma alegria, de uma extroversão, de uma capacidade de solidariedade. É impressionante. Eu acho que continuamos férteis, ricos e alegres. Agora, acho que houve uma ocupação. Houve uma ocupação efetiva de mentes, de espaço e de decisões, né, que nos tiraram a liberdade, nos tiraram a soberania, nos tiraram o sorriso, consequentemente, nos tiraram essa alegria e nos tiraram um espaço de manobra, digamos assim. Eu acho que o que aconteceu poderia ter sido evitado se não fosse a nossa grande miséria, né, de miséria humana, mas da nossa elite, das nossas responsáveis por algumas decisões importantes. Se ele tivesse um pouco mais de responsabilidade, não teríamos chegado ao que chegou. E não estaríamos sendo mantidos como estamos sendo mantidos nesse ambiente tóxico. Eu chamo isso de um ambiente tóxico. Aliás, né? Até literalmente, né? De tantos agrotóxicos que já foram aprovados. É totalmente tóxico. Não, assim, em todos os sentidos. Eu te confesso que eu vejo com alegria a possibilidade de trabalhar fora, porque há 5 anos que nós estamos, depois da vitória da Dilma, do segundo mandato, quando começaram a botar areia nas possibilidades do país, premeditadamente, e aí se bolou o impeachment, se bolou a prisão do Lula, tudo isso, é muito tóxico ficar tentando resistir. Então, a gente fica doente, né? Não, eu acho que tem muita gente doente. Daí eu estou voltando ao início da sua pergunta. Tudo trouxe à tona radicalidades, posições extremamente opostas, ódio, ou é daqui ou não é daqui, perversidade. Então, trouxe à tona o que é de pior. Essa ruptura, também, né? Esse rompimento da sociedade. Eu acho que vai ter volta, não sei há quanto tempo. Eu acho que a questão da liberdade do Lula é fundamental, porque ele tem a chave de um caminho. Ele tem a chave de um caminho e está lá naquela situação. Seja, estamos todos presos, estamos todos amordaçados. E goste ou não do Lula, goste ou não do PT, quer dizer, foi um fato, uma fraude, que não é inadmissível para quem é um democrata. E isso se espelha em todos os níveis sociais. Isso, além de ser um exemplo, também exemplifica e ilustra, nós somos assim, então agora, ok. Ou seja, também está se dando lições de uma moral muito duvidosa, e tem muita gente achando que a apologia da burrice, da estupidez, é o novo brasileiro, do qual eu discordo completamente. Então, eu acho que aí nós temos que passar por isso, não sei quando, mas eu acho que passa pela liberdade do Lula e pela deposição desse rapaz aí, que tadinho, ele é um infeliz, que virou ministro, e que ele já está com cara, ele está com muita vergonha, e eu acho que o fim dele não vai ser legal, porque ele está carregando uma coisa muito pesada nas costas. Essa coisa de fazer da mentira o norte é muito perigoso. Vamos ver como é que a gente resiste, né? Isso que você falou, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E esse aqui é um espaço de resistência, aliás. Toda vez que você quiser vir aqui falar tudo isso, pode voltar e falar. Eu vou trazer uma turma aqui. Tá bom. Voltando um pouquinho... Tô adorando a conversa, só para te falar. Eu também. Mas voltando à questão do seu trabalho, né? Do seu ofício. Me fala, assim, de que pessoas com quem você já trabalhou, assim, diretores, outros atores, quem você tem, assim, maior admiração,
O que você gosta mais de fazer, assim? Mas no passado, assim, o que você... Cara, eu gosto de tudo. Eu gosto de ver gente criativa, alegre, inteligente. Por exemplo, eu vejo o Matheus Nascimento, eu tiro meu chapéu para aquele menino. Ele é incrível, ele é honesto, ele é poeta, ele é de alto risco. É uma pessoa que eu realmente... os cearenses, por exemplo, o Edmilson, o Alder Gomes, que eu vou filmar agora, diretor do Cine Hollywood. São pessoas que de uma potência criativa ímpar, né? E vive os cearenses, vive os nordestinos. Vive os nordestinos, vive os cearenses. Ou seja, eu tenho minha pátria artística, eu já falei isso em algumas homenagens. Eu virei nordestino por causa de todos os trabalhos que eu fiz, Maria Moura, Baile Perfumado, Curisco e Dadá. Então, todas as pessoas acham que eu sou nordestino, para a minha grande alegria. Então... O que mais? Eu tive uma experiência maravilhosa com o Hector Babenco, agora num longa feito de curtas, e agora soube que o documentário sobre ele, feito pela Bárbara, vai para Veneza. Estou curiosíssimo para ver esse filme. E que a Bárbara que dirigiu? A Bárbara dirigiu um documentário, sobre ele. Quem mais? O Sérgio Rezende foi uma pessoa muito importante na minha vida. Fiz O Sonho Não Acabou com ele, depois eu fiz o Homem da Capa Preta, e agora fizemos Em Nome da Lei. E é um diretor que me... Na verdade, ele e Marisa Leão me abriram as portas do cinema, né? Me apresentaram o cinema. Eles me apresentaram o cinema. Eu vejo um cinema muito nervoso nessas minhas pequenas produções que eu tenho feito de cunho regional. Eu tenho visto pessoas extremamente talentosas, né? Muito, 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 muito. Esse pessoal do BH, Thiago Vilas Boas e Eder Santos, também me mostraram um filme todo baseado nas artes plásticas, que nós filmamos numa indústria de concreto armado fechada. Qual é esse? A Casa do Girassol Vermelho. A Casa do Girassol Vermelho. É lindo esse filme. O que mais? Admiro muito... você está falando de atores e atrizes? Atores, diretores também. Aliás, você falou no Matheus, eu quero que o Matheus venha aqui conversar também. Ele virá. E o Matheus, se você estiver vendo a gente... Ele virá com certeza. Ele agora, acho que ele está acabando uma história na Globo e deve fazer o Cine Hollywood, a série, na segunda temporada. Mas atores, atrizes, diretores, mas assim, quando você começou, você tinha... atores, mesmo americanos, Cara, que você admirava muito? Vou te confessar uma coisa, Regina. Primeiro, eu nunca quis ser ator. Acabei ator com muita... Então, eu nunca tive ídolos cinematográficos. E outra, eu nunca tive ídolos em instância alguma. Isso é uma falha minha. Eu reconheço depois. Não necessariamente. Fora os grandes incas e os astecas das histórias em quadrinhos, que faziam sacrifícios muito loucos com ouro. Eu me lembro, eles abriam, botavam pedras de ouro. Eram umas coisas muito impressionantes. E os santos, que eu lia também nas histórias em quadrinhos. E nunca tive ídolos. Não sei. Você admirasse, quero ser como ele? Não. Nem como músicos, nem como atores. Isso é uma falha na minha formação. Talvez essa fragmentação de país em país, né? Talvez. Né? Peru, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguai, Brasil, Ribeirão Preto. A gente não acumulava talvez conhecimento para... Mas você via muito filme americano? Não, eu me lembro... Você ia muito ao cinema? Não, cara, Besouro Verde... que o Bruce Lee era o chofer do cara, era uma série que a gente via no Peru em preto e branco. Também não, eu sou bem antigo, Regina. Não tinha nem televisão direito naquela época. Né? Somos antigos. Você lembra que a televisão era preto e branco? A gente chegou a ver a entrada da TV colorida. Lá em Lima tinha o programa dos Três Patetas, aquele bem antigo. Não sei se é do seu tempo, mas era do meu tempo. A gente assistia isso, eu e meus irmãos. Os Três Patetas e o Besouro Verde. Talvez Bonanza, porque meu pai assistia Bonanza. Assim. Eu via Bonanza. Mas assim, atores americanos, atrizes americanas, séries americanas. Cara, eu sou completamente zero. Admiro, por exemplo, muito Zé Dumont, Otton Bastos, Antônio Pitanga, meu irmão. Sentir o meu chapéu para essas pessoas. O Grey, Wilson Grey, com quem filmei. Maravilhoso. Nuno, por exemplo, eu estava caminhando em Lisboa agora, dei de cara com o Nuno.
Eu tive uma assim, cara, o Nuno, ele tá meio fora da profissão, mas o Nuno na época era assim uma pessoa completamente sem vaidade, completamente fora do sistema, mas que fazia uns personagens muito, muito interessantes. Carvana foi importante na minha formação, entendeu? Adoro Carvana. Eu escrevi a biografia do Carvana. Ele era Maravilhoso, maravilhoso. Figura. É, Mas e Hoje em dia, diretor, assim, no teatro, por exemplo? Aderbal Freire Filho, fiz o Moby Dick, Dick, fiz o Que muito. Diz Moleiro com ele, fiz o Moby Dick, fiz também o Nelson Rodrigues. Para mim, é a minha referência teatral, né? A Miradade também, nunca montei nada com ele, mas eu leio muito as coisas as palestras que ele faz, tem uma admiração profunda. Ele esteve aqui, foi ótima a entrevista, não sei se você já viu. Ele maravilhosa a é entrevista muito dele. capaz, ele é realmente muito importante tê-lo por perto. O Márcio Abreu é uma pessoa dos novos que tem puxado o meu interesse. Gostaria de trabalhar com ele em alguma instância. Mas assim, o que você gostaria ainda de fazer? Cara, eu gostaria de... Claro, fora do teatro tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Não. No teatro, eu tô com uma ideia sobre memória e falibilidade e falência. Como é que eu posso dizer isso? As Brasas, que é um romance do Sandor Marai, eu ganhei o concurso no CCBB e ia montar, que é exatamente a história de um senhor, 75, com lembranças, mas vê que tem pouco tempo. Essa discussão está me interessando. Então eu devo preparar algo autoral com essa leitura. Isso você já ganhou essa... Ganhei, mas já perdi, porque havia direitos autorais, aí teve um problema, acabei não indo para o palco. Mas a ideia, memória e finitude. Mas você ia dirigir não, ou eu ia atuar? Era uma história que se passava na Bulgária, e dois amigos, claro, uma mulher no meio, aquela questão. Mas a substância daquele livro, ela se mantém em mim, e a discussão é essa, memória e finitude, até quanto vale me lembrar, se falta pouco. Eu tô ficando velho, então tô querendo botar essa discussão. E quero ser autoral, porque eu fiz A Lua Vem da Ásia, não sei se chegou a ver, do Campos de Carvalho, era um monólogo. Eu gosto do Campos de Carvalho. O que eu vi dele? Eu vi alguma coisa com a Aderbal Você viu o Púcaro, Búlgaro. Isso. Eu fiz um monólogo, A Lua Vem da Ásia, que já é um romance na primeira pessoa, e que aproximou muito do que eu estou vivendo. E eu estou achando que no teatro, a próxima, eu vou trabalhar nesse universo aí. O que você perguntou mais? O que você gostaria de fazer ainda? Você já me respondeu. Mas dentro do teatro, alguma coisa fora do teatro que te encante, que te chame a atenção? Eu gostaria de passar por um texto desses grandes nomes, um Shakespeare qualquer, um Ricardo III. Gostaria de passar pela prova. Você pensa em dirigir? Não, eu penso em dirigir cinema. Tanto é que eu estou carregando o projeto da Lua Vem da Ásia, já há uns 3, 4 anos, mas a cruz cinematográfica ela é algo, ainda mais nesses tempos que correm, muito difíceis, né? Mas você está falando de Shakespeare. Eu tenho uma vontade de passar por esse teste, de fazer um texto mais... Escrever. E pronto. Tá tudo tão bem assim, tá tudo né? Tão bem. Agora você falou essa cruz do cinema, né? Como é que está hoje? Você está filmando muito, quer dizer, acho que a gente ainda não chegou... Não, mas eu vejo com preocupação esse interesse das ditas autoridades, eu não as vejo como tal, mas são, em suprimir qualquer pensamento e qualquer coisa criativa, qualquer coisa de risco. Eles querem ter o controle de tudo. Não sei por quê, eles devem se ocupar de coisas mais importantes. Mas essa coisa da Ancine, essa coisa dos congressos de cinema que eles já alteraram, que eles... os festivais. Os festivais. Não tem mais financiamento. Isso me preocupa demais, porque eu vi alguns colegas, todos com contratos assinados, tiveram que parar. Ah, é? Tiveram que parar, que não vão filmar, que vão adiar filmagens. Então... Isso está acontecendo muito? Você está vendo muito isso? Está acontecendo geral, em todas as regiões. Não só no Rio e em São Paulo, mas em todas as regiões está havendo
uma paralisação da atividade, né? E isso é preocupante. Agora, eu sou muito otimista também. Eu acho que a poesia ela está sendo feita. Eu tenho visto coletivos que, se não fosse a dificuldade do momento, esses coletivos não teriam tão férteis e tão aguerridos. Eu tenho visto umas sensações de alegria e de comprometimento que só existem por causa das dificuldades. Em momentos de resistência. Exatamente. É verdade. Então, a gente não está parado. As coisas não estão paradas. O brasileiro não está parado. Está nadando contra a maré, mas eu vejo muito que nem aquela paisagem do Nordeste que está toda árida, toda marrom, você dá aquela sensação de secura. Mas se você botar uma gotinha d'água, eu já vi isso em filmagem, da noite para o dia, aquilo fica verde. Então a gente está meio que se protegendo ali embaixo da aridez, fazendo tá difícil, está se protegendo, há uma certa autopreservação. Claro. Né? Mas eu acho que assim que houver um orvalho novo, uma esperança nova, um vento novo, a gente vai vir com tudo. Né? O Brasil é um país muito rico, como você falou, né? De uma criatividade que acho que não dá para abafar isso não, né? Não dá, não. Eles vão tentar se apoderar disso e tentar registrar em nome deles essa nossa alegria, essa nossa capacidade produtiva, mas o que eu tenho visto nas tribos ou na beira do mar, na beira do rio, na Amazônia, por onde eu vou agora, ou nas fronteiras aí da civilização, eu tenho visto coisas muito Quando muito você potentes. sai mais do centro urbano, agora você vai para o Acre, onde você já esteve, né? Isso. É muito diferente? As pessoas já ficam mais imunes ao que está acontecendo ou a terra arrasada São outras realidades, né? São outras crenças, outras plantas, outras cosmogonias, essas pessoas são protegidas pelas suas bênçãos hereditárias de pai para filho e são muito diferentes das nossas ou do que é visto na televisão. Entendeu? Às vezes eu acho que grande parte da população brasileira não dialoga com o que a televisão oferece, com o que o noticiário oferece. Mesmo com todo o poder da televisão que chega a todo lugar. Não, eles às vezes não se entende, porque não é vivenciado, né? Não é vivenciado, eles escutam aquilo, mas... Então eu acho que essa nossa continentalidade talvez nos salve, né? Essa nossa grande extensão territorial, essa nossa grande extensão. Pode ser a salvação. Pode ser. Pode não chegar. Agora, isso eu entendo. Agora, o que está se fazendo com essa nação em termos de soberania, de entrega de riquezas, isso acaba afetando a todos, né? Porque vamos ficando mais pobres, não tem mais... Né? Mas de se você onde pensar que nós sempre fomos um pouco assim, se você desde as capitanias hereditárias, nossa ditadura, a gente foi sempre meio colonial, né? As nossas grandes famílias, os nossos grandes sobrenomes vivem um pouco essa realidade, né? Assim, o Brasil é um país que tem escravidão extremamente recente, se não atual, mentalidade escravocrata e vive, entendeu? Então nós não mudamos muito, claro, tivemos um vento, uma questão de inclusão, a questão da inclusão do estudo, das pessoas poderem ter acesso, estudar, não só a luz, não só a água, mas ao estudo, a informação, a autoestima. Isso foi um começo, né? Um belo começo. Uma bênção. E eles são apavorados com isso. São apavorados. Não pode. Mas eu acho que o tempo é Deus, o tempo é longo e a gente é bacana, a gente é muito forte. É um povo fruto da miscigenação, então se não for por aqui é por ali. O Darcy Ribeiro já dizia isso, né? Nós vamos construir a mais bela civilização do mundo. Mas ao mesmo tempo ele dizia que se queima o povo como carvão aqui nesse país, né? Então... Que homem, né? Que homem. Tivemos Darcy Ribeiro. Que falta. Tivemos o Brizola, tivemos Betinho. Grandes cabeças. Grandes cabeças. Paulo Freire. Tão atacado agora, né? Tivemos grandes pensadores que pensaram o Brasil com generosidade, né?
Mas eu sou muito otimista. É isso que eu E ia te aí perguntar. eu sou muito otimista, mas também eu acho que aí falando do meu ofício, que foi tão para a superfície, eu acho que vai chegar uma hora em que eu já estou vendo, nos últimos 2 anos, muitos nomes que abominavam a discussão política ou social, todos estão muito envolvidos. A própria classe foi obrigada, os Golden Boys ou as Golden Girls lá da emissora, de repente eles começaram a se colocar, foram obrigados. E eu acho que o ofício ele está muito vinculado a esse amor que eu falo pela condição humana. Então a gente não pode ficar no golden sofá, eufóricos, felizes, não dá. Eu acho que então está havendo um chamamento à responsabilidade que o ofício requer. Interessante, você está notando isso? Sem dúvida alguma. Uma mudança aí. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Foi necessário situações trágicas e drásticas para que as pessoas se levantassem. Não se levantassem, atentassem. Mas eu acho que aos poucos o ofício está voltando ao lugar de farol a sua origem. O farol, né? Nós apontamos para direções importantes nessa sensibilidade. E eu acho que, apesar da noite imposta, as pessoas estão se mexendo nesse sentido, que é humano, que é sensível, que é poético, que é resgatador, que é redentor. Então eu acho que há uma valorização do ofício nesse sentido mais profundo, né? Você falou uma coisa que me lembrou do Dom Helder Câmara, que tem uma frase maravilhosa: quanto mais negra é a noite, mais ela carrega em si o amanhecer. O amanhecer, a necessidade Então eu acho, Chico, você foi um farol aqui na nossa conversa. Foi ótimo. Muito obrigado. Acho que foi. Já passou o tempo? Já passou. Que alegria. Tá vendo? Uma hora. Tá vendo? Tá Viu ótimo. como passa rápido quando a gente tem assunto? Não, foi muito bom. Você tem mais alguma coisa que você queira dizer? Que você eu ficaria aqui 3 dias. Volte. Não, eu tô brincando. Não, pode voltar a hora que você quiser. O que a gente tem que fazer é turbinar esse espaço, passar para todo mundo, chamar as pessoas. Eu sou fã já do espaço, vi o Sérgio Augusto, vi a Derbal, vi Silvia, e acho um espaço sensacional. Vamos chamar as nossas luzes próximas para iluminar mais esse cantinho aqui. Eu acho que a gente falar de arte e cultura é uma forma de lembrar as pessoas, que é uma forma de resistir, de lembrar a importância e a dos atores, dos músicos. Estação Sabiá, lembra a letra, né? Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Estação Sabiá para todos nós. Tá bom, muito obrigada, Chico. Foi maravilhoso, adorei a conversa. Adorei também. Um farol mesmo, dando norte. E mande um grande beijo pro seu filho, um grande ator. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada a todos. Acho que todos devem ter adorado essa conversa. E o Chico um dia volta aqui para conversar com a gente a hora que ele quiser. Será um prazer, e agora eu vou conclamar os meus companheiros de combate para virem aqui. Isso, para vir aqui no nosso espaço. Um prazer. Muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima.